Tubarão, 1975, não foi apenas um filme, foi um divisor de águas. O thriller de Tubarão de Steven Spielberg estabeleceu o padrão para os blockbusters de verão, assustando o público e levando-o às salas de cinema em números recordes. Quase 50 anos depois, o filme ainda ocupa um lugar especial na cultura pop. Mas e o elenco? Alguns desapareceram de Hollywood, outros enfrentaram destinos trágicos, enquanto alguns alcançaram ainda mais sucesso. Neste vídeo vamos dar uma olhada em onde eles estão agora e o quanto mudaram ao longo dos anos. Vamos começar. Roy Scheider como Martin Brody. Roy Scheider nasceu em 10 de novembro de 1932 em Orange, Nova Jersey. Aos 42 anos, assumiu o papel de Martin Brody em Tubarão, 1975, o firme chefe de polícia de Amity, que enfrentou o terror de um tubarão devorador de homens enquanto lutava para proteger sua comunidade durante a agitada temporada de verão. Essa atuação se tornou um momento decisivo em sua carreira, dando vida a um personagem ao mesmo tempo durão e vulnerável, deixando uma impressão duradoura no público. Antes de Tubarão, Roy já havia recebido uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante por sua atuação como o implacável policial Buddy Russo em Operação França, de 1971. Mais tarde, ele consolidou seu legado com o filme All That Jazz, 1979, oferecendo uma interpretação poderosa do dançarino apaixonado Joe Gideon, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator. No entanto, sua trajetória profissional foi bem diferente de sua vida pessoal, marcada por altos e baixos. Ele se casou pela primeira vez com Cynthia Baut em 1962 e tiveram uma filha, mas após 24 anos, o casamento terminou em 1986. Em 1989, ele encontrou o amor novamente com Brenda Seymour e juntos tiveram outro filho. Mais tarde, Roy lutou contra um mioma múltiplo, uma forma silenciosa, porém devastadora, de câncer que o debilitou gradualmente. Ele faleceu aos 75 anos, em 10 de fevereiro de 2008, em Little Rock, Arkansas. Lorraine Gary como Ellen Brody. Lorraine Gary nasceu em 16 de agosto de 1937 na cidade de Nova York, Nova York. Aos 38 anos, ela assumiu o papel de Ellen Brody em Tubarão, 1975, interpretando a esposa de Martin Brody com uma sutil profundidade emocional que equilibrava as intensas sequências de terror do filme. Sua atuação se estendeu além do primeiro filme, já que ela reprisou o papel em Tubarão 2, 1978, e Tubarão 4, A Vingança, 1987, tornando-a um dos rostos mais marcantes dessa franquia clássica. Fora de Tubarão, Lorraine participou de filmes como 1941, 1979, de Steven Spielberg, no papel de Joan Douglas, uma esposa preocupada em uma comédia de guerra, e em Lava Jato, 1976, demonstrando sua versatilidade em um papel cômico leve. Em sua vida pessoal, a história de Lorraine Gary é marcada por estabilidade e sucesso. Ela se casou com Sid Sheinberg, um poderoso executivo da Universal Pictures, em 1957, e tiveram 2 filhos. Após se afastar das telas, Lorraine, agora com 88 anos, optou por uma vida privada cercada por sua família. Richard Dreyfuss como Matt Hooper. Richard Dreyfuss nasceu em 29 de outubro de 1947 no Brooklyn, Nova York. Com apenas 27 anos, ele trouxe uma energia eletrizante para Matt Hooper em Tubarão, 1975, interpretando o jovem e perspicaz oceanógrafo cuja curiosidade científica desempenhou um papel crucial na caçada ao enorme tubarão. Esse papel o catapultou para o estrelato, levando a sua atuação premiada com o Oscar como Elliot Garfield, um músico encantadoramente neurótico em A Garota do Adeus, The Goodbye Girl, de 1977. Sua carreira continuou a brilhar, rendendo-lhe outra indicação ao Oscar por Mr. Holland's Opus, de 1995, onde interpretou o inspirador professor de música Glenn Holland. Além de sua carreira, Richard Dreyfuss enfrentou desafios pessoais significativos. Ele foi casado 3 vezes.
primeiro com Jeremy Rain, de 1983 a 1995, com quem teve 3 filhos. Depois com Janelle Lacey, de 1999 a 2005. E por fim, com Svetlana Irak, desde 2006. Sua vida pessoal turbulenta foi marcada por problemas de saúde mental, incluindo o transtorno bipolar, sobre o qual ele falou abertamente, bem como uma batalha contra o vício em cocaína na década de 1980. Em 2025, aos 78 anos, ele permanece uma lenda viva do cinema americano. Robert Shaw como Quint. Robert Shaw nasceu em 9 de agosto de 1927 em West Horton, Lanarkshire, Inglaterra. Aos 47 anos, ele personificou o destemido caçador de tubarões Quint em Tubarão, 1975, proferindo o memorável monólogo de Indianápolis, um dos momentos mais marcantes da história do cinema. Seu talento se estendeu muito além de Tubarão, com atuações excepcionais como o implacável assassino Red Grant em Moscou contra 7, 1963, e o astuto chefe do crime Doyle Lanigan em Golpe de Mestre, 1973. Ele também recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante por sua atuação como Henrique VIII em Um Homem para Todas as Estações, 1966, comprovando sua notável versatilidade e profundidade como ator. Mas a vida pessoal de Robert Shaw foi uma história complexa e trágica. Ele se casou 3 vezes, primeiro com Jennifer Burke, de 1952 a 1963, com quem teve 4 filhos. Depois, casou-se com Mary Ure, de 1963 a 1975, um casamento que também gerou 4 filhos, mas terminou em tragédia quando ela morreu de overdose. Finalmente, casou-se com Virginia Johnson em 1976, com quem teve mais 2 filhos. Lutando contra o alcoolismo severo por anos, sua saúde se deteriorou e apenas 3 anos após Tubarão, ele morreu de um ataque cardíaco aos 51 anos, em 28 de agosto de 1978, em Tormik, Irlanda. Jeffrey Kramer como Hrix. Jeffrey Kramer nasceu em 15 de agosto de 1945 na cidade de Nova York, Nova York. Aos 30 anos, assumiu o papel de Hrix em Tubarão, 1975. O leal delegado que auxilia Martin Brody na batalha contra o tubarão, trazendo um toque de leveza aos momentos tensos do filme. Ele reprisou seu papel em Tubarão 2, 1978, consolidando sua presença na franquia. Além de atuar, Jeffrey deixou sua marca como produtor, ganhando um Emmy pela série Ali Maciel, exibida de 1997 a 2002. Onde contribuiu para um dos programas de TV mais icônicos dos anos 90. Agora com 80 anos, ele desfruta de uma vida tranquila após anos de trabalho árduo. Murray Hamilton como Larry Vaughan. Murray Hamilton nasceu em 24 de março de 1923 em Washington, Carolina do Norte. Aos 52 anos, interpretou Larry Vaughan em Tubarão, 1975, o teimoso prefeito de Amity, que priorizava a economia da cidade em detrimento da segurança pública, criando um personagem ao mesmo tempo frustrante e memorável, equilibrando terror e humor. Seu talento, porém, ia muito além desse papel. Ele deixou uma impressão duradoura como o Sr. Robinson em A Primeira Noite de um Homem, 1967. O marido traído na famosa história de amor estrelada por Dustin Hoffman e Anne Braftoft. A vida pessoal de Murray Hamilton foi muito mais estável do que o típico drama de Hollywood. Ele se casou com Terry DeMarco em 1951 e tiveram um filho, mantendo um casamento sólido ao longo de sua vida. No entanto, sua saúde não foi tão afortunada. Ele lutou contra um câncer de pulmão, uma doença implacável que o debilitou gradualmente. Murray faleceu aos 63 anos, em 1º de setembro de 1986, em Washington, Carolina do Norte. Susan Backlany, como Chrissy Watkins. Susan Backlany nasceu em 1º de setembro de 1946, em Miami, Flórida. Aos 29 anos, ela se tornou Chrissy Watkins, em Tubarão,
1975, a primeira vítima do tubarão na cena de abertura impactante do filme. Um momento que não apenas chocou o público, mas também se tornou uma representação icônica do terror subaquático. Como dublê profissional de natação, Susan usou sua experiência para tornar a cena tão realista que Spielberg chegou a dizer que ela era a escolha perfeita para o papel. Mais tarde, ela apareceu em Os Muppets Conquistam Nova York, 1981, demonstrando suas habilidades de natação em uma cena cômica. Apesar de sua modesta carreira em Hollywood, Susan Binney levou uma vida tranquila e estável. Ela se casou com Harvey Kars em 1975 e o relacionamento deles perdurou por décadas, longe dos holofotes da indústria. Agora, aos 79 anos, ela desfruta de uma vida pacífica, longe do glamour de Hollywood. Lee Fierro como Sra. Kintner. Lee Fierro nasceu em 13 de fevereiro de 1929, nos Estados Unidos. Seu local de nascimento exato permanece incerto. Aos 46 anos, ela interpretou a Sra. Kintner em Tubarão, 1975. A mãe enlutada que perdeu o filho para o tubarão, protagonizando um momento inesquecível ao confrontar e dar um tapa em Roy Scheider em uma das cenas mais emocionantes do filme. Embora este tenha sido seu papel mais reconhecido no cinema, Lee dedicou grande parte de sua carreira ao teatro, passando anos trabalhando com o Island Theatre Workshop em Martha's Vineyard. Em sua vida pessoal, Lee Fierro foi casada e teve 5 filhos, conciliando a maternidade com sua paixão pela atuação. Nos últimos anos, sua saúde se deteriorou devido à idade avançada e ela faleceu aos 91 anos, em 5 de abril de 2020, em Aurora, Ohio, durante a pandemia de Covid-19. Carl Gottautel, como Meadows. Carl Gottautel nasceu em 18 de março de 1938, na cidade de Nova York, Nova York. Aos 37 anos, interpretou Meadows em Tubarão, 1975. O jornalista local de Amity, com um papel pequeno, mas memorável, aparecendo em cenas de imprensa que reforçavam a narrativa de terror com o tubarão. O que tornava Carl único era que ele não era apenas ator, mas também co-roteirista do filme, trabalhando em estreita colaboração com Spielberg para transformar o roteiro em uma obra-prima. Além de Tubarão, ele escreveu o roteiro de Upanak, 1979, uma comédia de sucesso estrelada por Steve Martin, e Dr. Detroit, 1983, em colaboração com Dana Aykroyd. Hoje, aos 87 anos, Carl leva uma vida tranquila. Chris Rebello como Michael Brody. Chris Rebello nasceu em 8 de agosto de 1963 em Oak Bluffs, Massachusetts. Com apenas 12 anos, assumiu o papel de Michael Brody em Tubarão, 1975, o filho mais velho de Martin Brody, trazendo consigo uma aura de inocência e ternura. Relembrando a vida de Chris Rebello, sua trajetória tomou um rumo inesperado e breve. Após seu primeiro papel, ele optou por uma vida normal, afastando-se dos holofotes de Hollywood. Infelizmente, em 2000, Chris sofreu um ataque cardíaco fatal aos 37 anos, em 30 de novembro, em Oak Bluffs, Massachusetts, o mesmo lugar onde nasceu e cresceu. Jay Mello como Sean Brody. Jay Mello nasceu em 16 de junho de 1968 em Oak Bluffs, Massachusetts. Aos 7 anos, interpretou Sean Brody em Tubarão, 1975, o filho caçula de Martin Brody, trazendo inocência e charme que suavizaram a tensão do filme. Assim como Chris Rebello, Jay foi escolhido na comunidade local de Martha's Vineyard, e seu papel se encaixou naturalmente na história da família Brody. No entanto, assim como Chris, esse foi seu único papel de destaque como ator, já que ele não continuou na indústria. Agora com 57 anos, Jay escolheu uma vida tranquila, mantendo-se longe do glamour do mundo do entretenimento após seu breve período sob os holofotes. Fritzi Jane Courtney como Sra. Taft. Fritzi Jane Courtney nasceu em 15 de fevereiro de 1923 no Harlem, Nova York. Aos 52 anos, ela assumiu o papel da Sra. Taft em Tubarão, 1975, a perspicaz dona do hotel de Amity, que profere a icônica pergunta: "Vocês vão fechar as praias?"
Durante a reunião da prefeitura, refletindo a ansiedade dos moradores da cidade com a iminente ameaça de tubarões. Seu papel não se limitou ao primeiro filme. Ela retornou em Tubarão 2, 1978, e Tubarão. A Vingança, 1987, tornando-se uma das raras atrizes a aparecer em 3 filmes da franquia. Fora do elenco de Tubarão, ela trabalhou para o canal 6 da NBC, tornando-se a primeira crítica teatral feminina da televisão na Nova Inglaterra. Ela também teve papéis menores em O Bebê de Rosemary, 1968, dirigido por Roman Polanski, e no aclamado musical Annie, 1982. Considerando sua vida pessoal, Fritzi Jane Courtenay teve uma trajetória inspiradora. Ela se casou com Robert Cohen, a quem conheceu em um evento da USO durante a Segunda Guerra Mundial, e eles se mudaram para o Maine em 1946, onde criaram uma filha, Jill S. Cohen. Nos últimos anos de vida, sua saúde se deteriorou devido à idade, e ela faleceu aos 89 anos, em 7 de agosto de 2012, em Portland, Maine. Robert Nevin como médico legista. Robert Nevin nasceu em 15 de novembro de 1914. A idade estimada é baseada em informações de transcrição. Aos 61 anos, ele interpretou o legista em Tubarão, 1975, o médico legista que apareceu em uma cena breve, porém crucial, ajudando a estabelecer a causa da morte da primeira vítima e impulsionando a narrativa de terror com tubarões do filme. Embora seu papel tenha tido pouco tempo em tela, sua presença adicionou uma camada de realismo ao filme. Infelizmente, ele faleceu aos 82 anos, em 6 de março de 1997. Henry Carrero, como Felix. Henry Carrero nasceu em 15 de agosto de 1920 em Massachusetts, USA, segundo estimativas baseadas em registros públicos. Aos 54 anos, interpretou Félix em Tubarão, 1975, um pescador local que aparece na cena caótica do porto enquanto os moradores da cidade partem para caçar o tubarão, refletindo o desespero e a determinação de AMD diante da ameaça iminente. Embora seu papel tenha sido pequeno, contribuiu para a representação mais ampla do filme sobre a resposta da comunidade à crise. Infelizmente, ele faleceu aos 67 anos, em 23 de novembro de 1987, em New Bedford, Massachusetts. Belle MacDonald como Sra. Paulsner. Belle MacDonald nasceu em 12 de maio de 1910 nos Estados Unidos da América, segundo estimativas baseadas em registros limitados. Aos 65 anos, interpretou a Sra. Paulsner em Tubarão, 1975. Moradora de Amity, ela aparece brevemente em cenas com multidões, contribuindo para a atmosfera comunitária da cidade enquanto enfrentava a ameaça dos tubarões. Embora seu papel não tenha sido creditado e tenha tido pouco tempo em tela, sua presença contribuiu para o esforço de Spielberg em criar um cenário autêntico de cidade insular. Infelizmente, ela faleceu aos 81 anos, em 15 de outubro de 1991. Dick Young como Pratt. Dick Young nasceu em 25 de dezembro de 1918 nos IUE, segundo estimativas baseadas em registros públicos. Aos 56 anos, ele assumiu o papel de Pratt em Tubarão, 1975, um personagem secundário que aparece na cena da caçada ao tubarão no porto. Infelizmente, ele faleceu aos 75 anos em 8 de janeiro de 1994, em Massachusetts. Quase 5 décadas depois, Tubarão continua sendo um clássico atemporal, mas a vida de seu elenco seguiu caminhos muito diferentes. Alguns permaneceram sob os holofotes, enquanto outros deixaram Hollywood para trás. Independentemente de onde tenham ido parar, seus papéis neste filme lendário jamais serão esquecidos. Qual trajetória de algum membro do elenco mais te surpreendeu? Conte para nós nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo. Obrigado e até a próxima.